Olá, pessoal, tudo bom? Sou a professora Larissa Macedo e tô aqui com vocês hoje pra gente fazer uma revisão rápida, né, sobre as questões que estão relacionadas às desigualdades e às opressões de questões étnico-raciais, de classe, de gênero e de sexualidade. Primeira coisa, é fundamental que a gente entenda, né, que todos esses marcadores, a questão étnico-racial, a questão de classe, a questão de gênero e a questão de sexualidade, são o que a gente chama de categorias sociais ou marcadores sociais. O que isso tem a ver? Que eles impactam a nossa vivência de mundo e também, né, os nossos direitos, os nossos deveres e as políticas públicas que a gente tem aqui na sociedade. Então é fundamental que a gente compreenda esses marcadores e entenda, né, essas interações possíveis. Então, falando rapidamente, né, o que é o marcador étnico-racial? O marcador étnico-racial está relacionado às questões de raça e de etnias. Então, aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a população branca, a gente tem a população negra, a gente tem a população indígena, a população amarela, todos esses dentro desse marcador, né, de raça. É importante também a gente relembrar que no Brasil, enquanto categoria social, segundo o IBGE, a raça negra é composta por quem se autodeclara pardo ou preto. Quando soma o somatório dessas duas autodeclarações, dá o componente de raça. Então, eu, portanto, me autodeclaro enquanto parda. Me autodeclaro, se a gente for olhar o viés de gênero enquanto mulher, parda. Isso já leva a gente, né, pro segundo marcador, o marcador de classe. O marcador de classe está relacionado ao poder econômico, onde a gente se encaixa dentro da nossa pirâmide social. Então, tem algumas opções de classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. E isso também influencia a nossa vivência de mundo e também como a gente é impactado pela sociedade. Seguindo, a gente vai para o marcador de gênero. Marcador de gênero também é um lugar de autodeclaração, de autoidentificação. Então é como a gente afirma a nossa identidade de gênero. E ela pode ser feminino, ela pode ser masculino, ela pode estar dentro do espectro trans, com as mulheres trans, com os homens trans, com as pessoas não binárias. É importante que toda vez que a gente vai ver o marcador de gênero, a gente entenda que esse é um marcador que ele está em evolução nas nossas discussões sociais. E também ele é um marcador que ele é muito impactado pela questão cultural. A gente tem uma determinada, né, vivência de gênero, por exemplo, no Brasil, que pode ser diferente de um contexto de um outro país. E por volta de 2016, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da cidade de Nova York determinou 31 tipos de gênero reconhecidos por ela e que ela considerava enquanto um lugar legal, legítimo de direito e também no pensamento de política pública para aquela cidade. Então veja que interessante, né? E isso vai variar muito. Falando de gênero, a gente vai falar do quê? Das sexualidades. Por causa da sigla, né, LGBTQIAPN+, muita gente confunde gênero com as sexualidades. Só que é importante que a gente entenda que é diferente. As sexualidades, elas estão relacionadas a como a gente se identifica nas nossas relações afetivas, românticas, sexuais. Então eu posso ter um determinado marcador de gênero e uma multiplicidade, né, de marcadores de sexualidade. Eu posso ter, por exemplo, uma mulher trans que se autodeclara enquanto mulher lésbica, um homem trans que se autodeclara enquanto um homem gay. E assim, sucessivamente. A gente tem uma variação grande aí de sexualidades. E aí, já caminhando para o fim desse nosso papo rápido aqui, é muito importante que a gente, quando vai olhar a questão da opressão e desigualdade dentre esses marcadores sociais, que a gente não olhe enquanto uma hierarquia. Não existem hierarquias de opressão e desigualdade, tá? O que a gente precisa é olhar de forma interseccional. E aí eu chego num conceito chamado interseccionalidade, que é, né, de uma grande referência de uma pesquisadora estadunidense, negra, chamada Patricia Hill Collins. Ela institui, né, esse conceito, né, enquanto método analítico, para que a gente entenda que na nossa vivência em sociedade, a gente não tem um marcador determinando o outro, ou sendo, né, mais relevante que o outro. A gente tem todos esses marcadores atuando juntos para nossa experiência de sociedade, porque é complexo, né? Os marcadores sociais são complexos e um impacta o outro em diferentes momentos e situações. Então é sempre importante que quando a gente vai pensar em desigualdade e opressão social, incluindo esses marcadores e outros que a gente tem também e que a gente vai falar em outros momentos, que a gente pense de forma interseccional. Agradeço a escuta até aqui, uma breve revisão, né? Bom estar com você e um beijo grande.